queridos alunos, sejam todos bem-vindos à aula de Biologia do terceiro ano do ensino médio, terceirão, né, gente? Terceirão é assim, é onde todo mundo quer chegar, né? Eu lembro que quando eu estudava lá no Marco Antônio Vilaça 1, né? Lá na Max Teixeira, na Cidade Nova, meu sonho era estar no terceiro ano, né? Porque terceiro ano é top. E aí a gente vai falar na nossa aula de hoje. Gente, vamos ver o tema? Você já tá vendo aí o tema, né? Aqui já viu no nosso cenário, mas aí para ficar bem enfatizado, a nossa aula é sobre aves. Vamos falar sobre aves. Olha aqui no nosso cenário, que cenário bonito, né, gente? Olha só, cheio de ave aí representando o nosso conteúdo de hoje. Belíssimas, belíssimas. Amei, amei. Faltou mais amigas aqui, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos ver as características das aves, não é? Gente, ela é a maior classe entre os vertebrados, tá? Entre os vertebrados. Gente, lembrando que os vertebrados, não é? Lembrando que os vertebrados são quem, gente? São aqueles que vão possuir coluna vertebral, mas a gente tem outras características também, tá bom? A presença de fendas branquiais ao longo da vida, de notocorda. E quem são esses, gente? São os peixes, tá bom? Vou colocar só aqui peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, tá? E dentre esses, olha aí, ó, a maior classe entre os vertebrados, nós temos as aves, tá bom? Olha só, assim como os mamíferos, as aves, elas são homeotérmicas, ou seja, são animais homeotérmicos. O que é isso, gente? Homeotérmicos, eles possuem a capacidade de manter a temperatura, tá? Esse prefixo aqui, ó, homeo ou homo, tá? Homo significa igual, ok? Igual o quê, gente? Temperatura igual, tá bom? A temperatura ela não vai variar muito. Recentemente a gente entra nos estabelecimentos, né? Recentemente a gente entra nos estabelecimentos, aí o que acontece? O pessoal vai lá e vai aferir a temperatura, né? Vai lá aferir. Sempre tá lá entre 36, 37, não é? Ou seja, pode estar o calor de Manaus, 42 graus, mas você vai lá no supermercado, 36, 37, não é? Você tá aquele frio de Manaus, frio, né? O frio de Manaus é o quê? 20 graus é o frio de Manaus. Você vai numa determinada loja de Manaus, que é sempre fria, né? Não posso dizer o nome aqui para não dar propaganda. Mas aí você vai lá naquela loja de Manaus, pega aquele frescor, aí depois você vai ao supermercado, 36. Ou seja, a sua temperatura vai se mantendo. A mesma coisa são as aves. As aves, elas vão manter a temperatura. E o nome dessa característica é que esses animais são homeotérmicos, ok? Vai manter ali a temperatura. Outra coisa bem legal das aves, gente, não é? Elas são importantes, dá uma olhada aqui. Elas são importantes para a polinização de flores e disseminação de sementes. Gente, deixa eu desenhar aqui uma manga. Espera aí, vou colocar em verde a manga. Cadê as minhas cores? Não tem verde. Verde não tem. Vou pegar azul mesmo, né? A manga vai ser azul. Então, eita, que como desenhista, hein? Uma ótima. Então aí, gente, olha aí. Desenhei uma manga. Professor, isso daí é uma manga ou é um feijão? Olhe com seus olhos da fé. Então aqui é uma manga. A manga, eu gosto desse exemplo porque a manga ela é bem carnuda, né, gente? Aí dentro a gente vai ter o caroço, aí lá dentro a gente vai ter a semente. Então, as aves, elas gostam muito de se alimentar desses frutos que eles são carnosos também. Um outro exemplo muito legal é o caju, se bem que o caju é pseudofruto, vamos de mamão, o mamão, não é? Inclusive, que eu tenho mamão lá, mamoeiro lá de casa, ficou lá um pouquinho amarelo, lá vai, o passarinho já era. Eu tenho que ficar disputando com eles, né? Então, assim, gente, e o que acontece? Por exemplo, no mamão, na manga nem tanto, mas mais no mamão. As aves vão lá,
E elas vão ajudar a espalhar sementes. Isso é mais frutos para a gente, ok? Vamos lá, vamos para as próximas características das aves. Então, olha aí, as penas das aves, gente, teve pena, é galinha, não, é ave, gente, tá? Teve pena, é ave. Deixa eu trocar de cor, colocar uma cor mais viva. Teve pena, é ave. Então, as penas são características desse grupo, ok? Característica marcante, eu diria mais, eu diria característica exclusiva. Teve pena, é ave, beleza? Então, é uma característica peculiar. O que é peculiar, professor? Exclusiva, tá? Então, vamos lá. Não necessariamente peculiar e diretamente exclusiva, mas a gente vai estender um pouquinho mais esse sinônimo. As penas, elas possibilitam voo, ok? Isso a gente consegue observar. Elas contribuem também para a manutenção da temperatura corporal. Como assim, professora? Gente, você pode observar aqui nessa imagem que as penas, olha só, olha como elas são sobrepostas, não é? Tá uma sobre a outra, tá? Uma sobre a outra. Essas penas, elas são sobrepostas. Então, olha aqui nos meus olhos verdes. As penas, gente, elas ficam assim, ó, parece um telhadinho, uma sobre a outra. Entre as penas, elas formam uma camada de calor. Então, contribui também para a manutenção corporal, interna corporal, porque entre as penas eu tenho uma camada de calor. É semelhante, por exemplo, aos nossos pelos. E quando nós estamos, quando a gente arrepia, né, fica arrepiados. Os pelos, eles ficam eriçados. Esse movimento faz com que crie uma camada de calor sob a pele. Então, é isso que acontece com as aves. As penas, umas sobre as outras, faz com que eu mantenha ali, ó, uma camada de calor, uma camada de ar quente, ok? E aí isso também ajuda na manutenção da temperatura corporal. Além disso, as penas, vamos dar uma olhada aqui com carinho nas penas, gente. Observa como as penas, elas são muito fechadinhas, tá? Elas são, fecha aqui, ó. Elas são muito fechadinhas, gente. Por que que isso é importante? Para que tenha uma resistência do ar, para que quando, deixa eu colocar até de outra cor, para que quando o ar, entre aspas, vai bater aqui embaixo dessa pena, faz com que esse ar não passe entre elas, tá? As penas, elas vão formar ali uma barreira. Então, o ar vai bater na pena, o ar vai bater na pena e vai ajudar essa ave a subir, ok? Não é necessariamente assim, mas só quero que você relacione que eu tenho uma resistência, o formato das penas, a disposição das penas ajuda com que a ave mantenha a sua estabilidade, tá? Imagina, se as penas fossem umas longe das outras, então eu teria o quê? Eu teria que o ar estaria passando entre elas. Isso não ajudaria na estabilidade do voo. Vamos ver mais características das aves. Gente, o formato aerodinâmico. Como assim, professora, o formato aerodinâmico? Gente, é tão importante o formato aerodinâmico porque é o seguinte, é esse formato aqui. Deixa eu pegar aqui o preto. Olha só, olha como começa o bico, aí a gente vem com uma curvinha aqui, aí vem com uma curvinha, pá. Isso, gente, esse formato, ele é importantíssimo. Por quê, professora? Porque quando o ar, ele vai praticamente deslizar aqui, ó, ele vem aqui assim, ó, deslizando, aí ele vai rápido, vai rápido, ok? Quanto mais rápido o ar, menor vai ser a pressão. Isso vai ajudar a ave a subir, ok? Outra característica bem legal das aves é... antes de eu passar para a próxima do formato aerodinâmico, é legal a gente também entender que as asas, elas também têm esse formato aerodinâmico, tá bom? Isso lembra muito, gente, a asa do avião, né? A asa do avião é semelhante assim, ó. Isso ajuda com que o ar corra mais rápido aqui em cima, corra bem mais rápido aqui em cima, forçando aqui, ó, a pressão maior vai ajudar esse avião subir.
Na verdade, gente, muitas das coisas que nós temos, eles são inspirados na natureza, porque a natureza foi criada perfeita. E aí o que a gente faz? A gente praticamente imita a natureza. Até as nossas câmeras, por exemplo, acho fantástico as câmeras, elas imitam o nosso olho. É uma coisa fantástica. Então, o formato aerodinâmico ajuda o ar a correr mais rápido no dorso da árvore. O dorso são as costas, tá? As costas. E aí isso vai ajudar o ar a correr mais rápido, ter uma pressão menor e a ave subir. A presença de bico e moela em vez de dentes. Os dentes, gente, eles são muito pesados, tá? Então, tudo que acontece na ave é fazer com que ela seja mais leve. Olha aqui nos meus olhos verdes. A ave, ela é feita para voar. A ave, ela é feita para voar. Tudo que tem nela vai ser para voar, para facilitar o voo. Dente pesa muito. Então, elas não têm dente, porque dente pesa. Moela. Gente, a moela é aquilo mesmo. Tem lá das galinhas, né, do frango, quando a gente come. Então, a gente tem a moela, é muito dura. A moela é o estômago mecânico. Então, a ave, ela come, por exemplo, grãos, não é? Ela vai comer os grãos. E aí, o que acontece? Os grãos são muito duros. Então, ele passa por uma parte de amolecimento e depois vai para a moela, que é um estômago mecânico, que vai amassar aqueles grãos, ok? Então, ela não tem dente, mas ela precisa triturar. E ela vai triturar com o quê? Vai triturar com a moela. Sistema de sacos aéreos conectado aos pulmões. Então, gente, esses sacos aéreos é o seguinte. Passou sozinho? Não. Volta. Isso. Muito bem, gente, eu vou até aumentar um pouquinho aqui para você, nessa imagem. Muito bem. Aí, o que eu quero que você foque aqui? O que eu quero que você foque? Em laranja, tá aparecendo os sacos aéreos, ou o pulmão, certo? Bem aqui, ó, pulmão, ok? Conectado a esses pulmões, eu tenho essas expansões aqui, ó. Essas expansões. Elas são os sacos aéreos. O que são os sacos aéreos? Era como se eu tivesse, não pulmões, porque eu não vou ter necessariamente trocas gasosas, mas eu vou ter como se fosse um monte de balão dentro da ave. Para quê? Para que ela fique mais leve, tá bom? Então, eu tenho vários balões, várias bexigas, balão mesmo, né? Dentro da ave, fazendo com que ela fique mais leve. Lembra, tudo na ave é para que ela voe, ok? Então, sacos aéreos são expansões do pulmão, do pulmão para que a ave fique mais leve. Vamos ver outras características? Vamos continuar? Então, olha aí, o esqueleto das aves, o formato aerodinâmico, mais uma vez para você não esquecer, nessa imagem aqui tá bem legal isso aqui, ó, porque a gente tem aqui, ó, aí na nossa imagem tá, a asa tá sobrepondo, mas é assim, né, gente? Ok? E olha o formato da asa. Tudo isso para que o vento corra mais rápido. Ossos pneumáticos. Gente, esse prefixo aqui, ó, pneu, toda vez que você vê pneu, ele se refere a ar, ok? Ar, não é ar, you are, não, é ar, ok? Então, olha aí, gente, o que são os ossos pneumáticos? É o interior, o osso, ele é leve, ele é muito leve e ele é poroso. Então, aqui, ó, tem uma ave, o osso da ave, então ele vai ser assim, ó, cheio de aberturas, No ossinho da galinha, não sei se você gosta da galinha bem frita, né? Eu gosto bem fritinha assim, né? Tal. Aí você, às vezes, a gente consegue ver no ossinho da coxa da galinha, né? Que ela é muito porosa e muito leve também, beleza? Então, ossos pneumáticos faz com que todo o esqueleto da ave seja mais leve. Lembra, a ave foi criada para voar, então tudo nela vai ser para o voo. Vamos ver outras características. Gente, a outra característica bem legal é a quilha, mas só tem quilha a ave que voa. O que é a quilha? A quilha é esse osso aqui, gente, olha bem aqui na frente, ó. É uma
projeção em forma de lâmina, aonde os músculos peitorais vão se fixar aqui, ó, e vão formar, vão vir para cá, ó, ok? Aqui nessa imagem, o que que nós estamos vendo? Nós estamos vendo de frente. Aqui eu tô vendo na lateral e aqui eu tô vendo bem de frente. Tá aqui a quilha, bem aqui a quilha, e os músculos eles estão aqui, ó, se fixando nesse osso e também na asa, tá? Olha aqui nos meus olhos verdes. Era como se eu tivesse aqui, ó, a quilha aqui na frente, os ossos se prendendo, se fixando aqui na quilha e aqui também no meu braço, né? No meu braço, olha aí, ó. Poxa, não vai dar pra mostrar. Não malhei esse final de semana, né? Então, olha aí, gente, mas só tem quilha as aves que voam, beleza? As aves que voam vão ter quilha. Por quê? Porque elas vão se projetar, esses músculos eles vão se projetar para que ela voe. E o nome das aves que voam, vamos dar uma olhada aqui, são as carinatas. Olha aí, ó. São aves que apresentam quilha no osso externo, no osso externo chamado de carena, possuem músculos peitorais desenvolvidos que são responsáveis pelo batimento das asas. Beleza? Muito bem, vimos várias características das aves, as suas adaptações ao voo. Eu espero que você tenha aprendido bastante. Agora a gente vai para a nossa dinâmica. Gente, na primeira questão nós temos aí, não é para você marcar a alternativa que não representa uma adaptação ao voo da ave, tá? Então leia com carinho e marca que não representa uma adaptação ao voo. Vamos ver a segunda questão. Na segunda questão eu tenho, então, você vai ler com carinho, ele está perguntando sobre a digestão mecânica.
Muito bem, queridos, vamos então às nossas questões. Vamos dar uma olhada na primeira? Olha aí, as aves apresentam algumas características peculiares, né? A palavra peculiar é própria, mas características que só as aves possuem, exclusivas, vamos dizer assim, como a presença de penas, que funcionam como isolante térmico, além de auxiliar o voo. Marque a única alternativa que não representa uma adaptação ao voo. Então vamos lá. Sacos aéreos, ossos pneumáticos, asas, siringe e quilha. Gente, sacos aéreos, né? A gente viu durante a nossa aula que nós temos aí os pulmõezinhos aí das aves, ok? E algumas expansões desse pulmão, tá bom? Peguei azul, pensei que tinha pegado preto. Vermelho e preto não combina muito, fica feio. Então eu tenho aí, gente, algumas expansões desse pulmão. Aqui, gente, é cheio de ar. Essas expansões são os sacos aéreos. Isso ajuda a ave a ficar mais leve, ok? Ossos pneumáticos. Os ossos pneumáticos, desenhar um ossinho aqui, um ossinho de galinha, por exemplo, ok? O que eu tenho? Esses ossos, eles são ocos, eles são cheios de espaços. Isso também ajuda a ave a ficar mais leve. Isso também, sacos aéreos, ossos pneumáticos, todos são características de adaptações ao voo. As asas, então, né, gente, nem se fala. Então, quando eu tenho as asas, além de serem isolante térmico, as asas, elas possuem um formato, vou colocar aqui, elas possuem um formato que ajuda a disposição das penas, o formato, tudo isso vai ajudar com que o ar percorra mais rápido aí, também auxiliando no voo. A quilha é aquele osso, né, gente? Aquele osso, uma projeção, assim, um osso bem protuberante, onde os músculos vão se inserir, os músculos aqui na quilha e depois nas asas também, né? Ajudando aí com que a ave ela fique bem, com o peitoral bem forte. Isso também ajuda no voo. E professora, então sobrou quem? Sobrou siringe, não é? A siringe, gente, ela é uma estrutura que fica, na traqueia da ave, que ela serve para o canto. Olha aqui nos meus olhos verdes. Então eu tenho uma estrutura que vai ficar lá, né, um pouco mais abaixo da garganta da ave, para que vai servir o quê? Para emitir o som, ok? Tem alguma coisa a ver com o voo? Não tem. Então, todas essas características aqui, com exceção da siringe, ela serve, então, para quê? Todas essas características, elas são adaptações ao voo. Lembrando que as aves, elas foram criadas para voar. A siringe aqui, a siringe serve para a ave cantar, então não é adaptação ao voo. Vamos para a segunda questão? Na nossa segunda questão, está escrito o quê? As aves são animais que não possuem dentes e, portanto, não conseguem triturar o alimento antes de engoli-lo. A digestão mecânica, a digestão que tritura o alimento, né? A digestão mecânica nesses animais ocorre numa porção do sistema digestório chamado de moela. Ok? A moela é uma estrutura muscular fortíssima para quê? Para que a ave ela triture o alimento, ok? Então a ave ela vai engolir esse alimento, por exemplo, grãos, ok? Que são alimentos muito duros, vai engolir, vai amolecer e depois vai para moela. A moela então vai triturar, é um alimento bem forte, inclusive quando nós comemos moela, né, lá da galinha, quando nós comemos moela, a gente percebe já que é uma estrutura muito resistente. Beleza? A nossa aula de biologia hoje foi sobre aves, espero que você tenha aprendido bastante. Beijo, até a próxima!